Caminho da Perfeição Santa Teresa de Jesus. Capítulo 29. Continua a dar meios para alcançar a oração de recolhimento e fala de quão pouco devemos nos apegar aos favores dos superiores. 1. Por amor de Deus, minhas filhas, não vos preocupeis em dar valor a esses favores. Procure cada uma fazer o que deve. Se o superior não vos agradecer, podeis estar seguras de que o Senhor vos recompensará e agradecerá. Não viemos aqui para buscar recompensa nesta vida. Mantende sempre o pensamento no que é eterno, e não façais caso das coisas passageiras deste mundo, pois até aquilo que sustenta a vida não é duradouro. Hoje alguém pode estar satisfeito convosco, amanhã, se vir mais virtude em outra, estará mais satisfeito com ela. E se não, pouco importa. Não deis espaço a esses pensamentos, pois às vezes começam pequenos, mas podem causar grande inquietação. Rejeitai-os, lembrando que este não é o vosso reino e quão rapidamente tudo aqui chega ao fim. Mas ainda isso é um remédio imperfeito e não de grande perfeição. O melhor é perseverar, mesmo sendo desprezada e humilhada, e desejar isso por amor ao Senhor que está convosco. Voltai os olhos para dentro de vós mesmas e olhai-vos interiormente, como já foi dito. Ali encontrareis o vosso Mestre, que jamais vos faltará. Quanto menos consolação exterior tiverdes, tanto mais ele vos consolará interiormente. Ele é muito misericordioso e jamais abandona as almas aflitas e desamparadas que confiam somente nele. Assim o diz o profeta Davi: o Senhor está perto dos que têm o coração ferido e salvos de espírito abatido. Salmo 34, versículo 18. Ou credes nisso, ou não. Se credes, por que vos afligis tanto? 2. Ó meu Senhor, se verdadeiramente vos conhecêssemos, nada nos preocuparia, pois dais muito àqueles que verdadeiramente confiam em vós. Crede, amigas, que é grande coisa compreender que isso é verdade, perceber que todos os favores deste mundo são enganosos quando afastam a alma de voltar-se para dentro de si mesma. Ó meu Deus, quem vos faria compreender isto plenamente? Eu certamente não, pois reconheço que, devendo compreendê-lo mais do que muitos, ainda não o entendo como deveria. 3. Voltando ao que dizia, quisera eu saber explicar como se dá essa santa companhia com o nosso santo companheiro, o Santo dos Santos, sem impedir a solidão que ele e a alma desfrutam, quando esta deseja recolher-se dentro de si mesma, entrando nesse paraíso interior com o seu Deus e fechando a porta a tudo que é do mundo. Digo deseja, porque compreendei. Isto não é algo totalmente sobrenatural, mas está em nossa vontade. Podemos fazê-lo com o auxílio de Deus, pois sem ele nada podemos, nem sequer ter um bom pensamento por nós mesmos. Isto não consiste em silenciar as potências da alma, mas em recolhê-las dentro de si mesmas. Vai-se adquirindo esse recolhimento de muitas maneiras, como está escrito em alguns livros. Devemos desapegar-nos de tudo para nos aproximarmos interiormente de Deus. E até mesmo no meio das ocupações, devemos aprender a nos recolher dentro de nós mesmos, ainda que seja por um breve momento. A lembrança de que tenho companhia dentro de mim é de grande proveito. 4. O que pretendo é apenas isto: que vejamos e estejamos com aquele com quem falamos, sem lhe virar as costas. Pois não me parece outra coisa senão estar falando com Deus e, ao mesmo tempo, pensando em mil vaidades. Todo o mal vem de não compreendermos verdadeiramente que Ele está perto, mas pensarmos que está longe, e quão longe o colocamos quando vamos procurá-lo no céu. Pois, Senhor, como podemos não vos olhar, tendo vós um rosto tão próximo de nós? Não nos parece que as pessoas nos ouvem, se ao falar com elas, não vemos que nos olham, e nós fechamos os olhos para não ver que vós nos olhais. Como poderemos entender que ouvistes o que vos dissemos? Só isto desejo fazer compreender, que, para nos habituarmos com facilidade a aquietar o entendimento e perceber o que se fala e com quem se fala, é necessário recolher os sentidos exteriores para dentro de nós mesmos, dando-lhes ocupação. Assim compreenderemos que temos o céu dentro de nós, pois o Senhor do céu está ali.
Enfim, acostumemo-nos a saborear esta verdade. Não é preciso levantar a voz para falar com Deus, porque Sua Majestade se faz sentir como presente. Desta maneira, rezaremos vocalmente com grande recolhimento e paz. E isso nos poupa esforço, pois em pouco tempo, se nos esforçarmos para permanecer junto deste Senhor, Ele nos entenderá por sinais. De tal modo que, se tivéssemos de repetir muitas vezes a oração do Pai Nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Uma só vez bastará, se estivermos verdadeiramente atentos à sua presença. Ele gosta de nos aliviar do esforço. Ainda que em uma hora não digamos essa oração mais do que uma vez, contanto que compreendamos que estamos com Ele, o que lhe pedimos e o quanto deseja nos conceder, e com quanta alegria permanece conosco, isso é suficiente. Não é amigo de que nos cansemos excessivamente falando muito. Que o Senhor ensine isso àquelas que ainda não o sabem. Quanto a mim, confesso-vos que nunca soube o que era rezar com verdadeira satisfação, até que o Senhor me ensinou este modo. E sempre encontrei tantos frutos neste hábito de recolhimento interior, que isso me levou a insistir tanto neste ensinamento. Concluo dizendo que quem desejar adquirir isso, pois, como disse, está em nossas mãos, não se canse de praticar o que foi dito. Trata-se de pouco a pouco dominar a si mesmo, não se perder inutilmente, mas resganhar-se para si mesmo, ou seja, utilizar os sentidos para o interior. Se falar, procure lembrar-se de que há alguém dentro de si com quem fala. Se ouvir, lembre-se de que deve escutar aquele que lhe fala mais de perto. Enfim, tenha sempre presente que pode, se quiser, nunca se afastar de tão boa companhia. E entristeça-se quando, por muito tempo, tiver deixado sozinho seu pai, sendo tão necessitado dele. Se puder fazer isso muitas vezes ao dia, ou ao menos algumas, conforme se acostumar, colherá fruto cedo ou tarde. E depois que o Senhor lhe conceder essa graça, não a trocará por tesouro algum. Pois nada se aprende sem um pouco de esforço. Por amor de Deus, irmãs, considerai bem empregado todo o cuidado que nisso colocardes. E eu sei que, se perseverardes por 1 ano, e talvez até menos, alcançareis isso com a graça de Deus. Vede como é pouco tempo para tão grande ganho, lançar um bom fundamento, para que, se o Senhor quiser elevar-vos a grandes coisas, vos encontre preparadas estando perto dele. Que Sua Majestade não permita que nos afastemos de Sua presença. Amém. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.